Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente possa ter uma boa semana de estudos, né? E hoje a gente vai começar essa semana com o livro de português, tá bom? Então vocês vão lá na página 56. Vamos ler junto, tá? É uma atividade sobre memória visual. Fim do espetáculo. O espetáculo no teatro terminou. Chegou a hora de guardar nos baús os objetos usados em cena. Estão vendo? Tem um monte de objetos em branco sem pintar, né? Então o que vocês vão fazer? Tem 4 objetos, tem 4 baús: terra, o cinza, mar, o verde, areia, o amarelo e azul, o rio. Então, o que vocês vão fazer? Observe a posição da letra R nas palavras escritas no baú. Terra, o R tem 2 R's no meio da palavra. Mar, o R tá na última letra. Areia, tá um R fraco no meio da palavra. E rio, no azul, começa com R a palavra. Então, o que vocês vão fazer? Pinte os desenhos na cor do baú correspondente. Então, por exemplo, aqui em cima da cadeira tem um rádio. Não tem um rádio? Rádio, onde está o R na palavra rádio? No começo, não é? A palavra rádio começa com R. Então, em que baú que a gente vai colocar o rádio? No baú lá é marrom, verde, amarelo ou azul? No azul. Então, a gente vai pegar lá no baúzinho azul e vai escrever rádio, assim com todas as outras palavras. Então, a gente tem aqui besouro, zíper, gorro, ventilador. Então, vocês vão observar onde está o R nessas palavras e escrever, tá bom? Aqui do lado esquerdo. E vão pintar da cor correspondente. Então, o rádio, que cor que vocês vão pintar? De azul, tá bom? Vamos aqui agora para a página 58. Proposta de escrita. Nós vamos trabalhar entrevista. Proposta de escrita. Número 1. Leia com atenção esse texto. Minha primeira lembrança de menina mostra uma Ipanema com grandes espaços vazios, amendoeiras. Eu era muito pequena, 4 anos de idade talvez. Então, esse trechinho desse texto, ele é do livro Os Bichos que Tive, Memórias Zoológicas, que é da autora Silvia Ortoff, que é um livro de 1995. A Silvia é essa moça que tá nessa foto, tá? Aí, só para ler, tá bom? 2. Leia esse trecho da entrevista criada com base nesse texto acima. Então, nesse textinho aí, esse pedacinho, a gente transformou, o autor do livro aqui transformou em entrevista. Leia o trecho. Que lembranças você tem de Ipanema na sua infância? Olha lá, é só olhar lá o textinho. Minha primeira lembrança de menina mostra uma Ipanema com grandes espaços vazios, amendoeiras. A outra pergunta. Quantos anos você tinha nessa época? Eu era muito pequena, 4 anos de idade talvez. Essas 2 respostas estão ali no texto, tá vendo? Nesse textinho pequenininho, tá? Aí você vai criar no 3. Vai criar trechos de uma entrevista imaginária com essa autora, tá? Com base no texto que eu vou dar. Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Quer ver? Esse trechinho também é do livro dela, tá? A gente pode ter uma porção de bichos queridos. Não precisa ser só gato, passarinho, cavalo ou cachorro. Eu tive um bicho de estimação muito de estimação. Um bicho de pé. Foi na época em que fomos passar férias em Itatiaia, no Hotel do Donati. O hotel se chamava Repouso Itatiaia e tinha um sujeito formidável chamado Mamed. Senti uma cosquinha na sola do pé, bem por baixo do dedão. Olhei, vi um trequinho preto, cercado de uma rodinha esbranquiçada. Mamed foi ver. Você está com bicho de pé. Que tipo de bicho é esse? Perguntou João, muito interessada. É bicho de estimação, respondeu Mamed, dando uma risada e montando no cavalo. Então, esse trechinho também tá lá nesse livro dela, tá?
Esse livro dela fala assim são vários trechinhos falando sobre animais. Então fala sobre gato, fala sobre cachorro, fala sobre os animais que ela teve na imaginação dela, tá? Porque ela não teve todos. Teve o bicho de pé, tá? Então esse bicho que ela teve foi um bicho de pé. Então vocês vão pensar em um bicho que vocês gostam e vão fazer um textinho pequenininho assim. Não precisa ser grande igual esse do bicho de pé. Pode ser pequenininho igual esse do exercício número 1, tá bom? Aí vamos lá, vamos voltar lá. Planejamento. Converse com os colegas. Vocês vão pensar aí em casa, tá? Os textos que cada grupo receberá, né, que foi esse que eu mostrei, foram tirados do livro Os Bichos que Tive, Memórias Zoológicas, da Silvia Ortoff. Vamos responder. Qual é o assunto do livro? Qual é o assunto desse livro? Do que ele fala? Eu falei lá no comecinho do vídeo. Nesse livro, a autora fala sobre fatos que já aconteceram ou que estão acontecendo agora na vida dela. Respondam. Letra B. Que perguntas vocês fariam a Silvia Ortoff sobre esse assunto? Que assunto? Dos animais, das memórias zoológicas dela, tá? Então é isso. Responder esses aí. Página 59. O texto a seguir será a introdução da entrevista de vocês. Tá nesse quadradinho roxo. Vou ler para vocês igual tá aí. Silvia Ortoff foi uma importante atriz de teatro infantil. Um dia, Ruth Rocha convidou para escrever para a revista Recreio. Então, essa carioca inteligente e criativa não parou mais leia. Na entrevista a seguir um pouquinho da vida dessa inventadeira de histórias. Vamos a ela. Tá faltando um monte de coisa aí, né? Tá faltando. 3. Pontue o texto com sinais adequados. Esse textinho aí em roxinho, tá? Lembre-se de usar letra maiúscula quando for necessário. Mudar de linha, vírgula, ponto, pontuação, tá bom? Não se esqueça. Depois a gente vai corrigir. Analise esse texto que você pontuou. Esse textinho aí. Você gostaria de escrever de outro modo ou com mais informações? Faça as modificações que você desejar, tá? Aí agora, leia o texto que o seu grupo recebeu. Vou dar outro textinho para vocês. Aquele do bicho de pé foi só um exemplo, tá bom? Leia esse texto que eu vou mandar para vocês agora. Tire as informações importantes para criar as perguntas para Silvia Ortoff. Depois eu vou mostrar o textinho para vocês. Crie as perguntas e abaixo de cada pergunta já escreva a resposta de acordo com os textos, tá bom? Igual aquele textinho pequenininho que que é da outra página, que tá o textinho pequenininho e ele foi tirando perguntas e respostas. Esse texto que eu vou mandar para vocês agora, do coelho, vocês vão fazer isso também. Criar perguntas e já responder, tá bom? Depois eu vou deixar o textinho. Aí, a autoavaliação. Depois que a gente fizer a correção, vocês vão avaliar. Pontuei adequadamente a introdução da entrevista, aquele quadradinho roxinho lá em cima. Aí vocês vão marcar se sim ou não, tá? As perguntas criadas podem ser respondidas com base no texto? As perguntas que vocês criaram desse outro textinho aqui agora. Sim ou não? As respostas estão de acordo com o que foi perguntado? Sim ou não? Tá bom? Vocês podem ver aqui na foto, ó. A tia não deixou, a tia apagou o 2 e o 3, ó, lá embaixo na finalização, tá vendo? No livro de vocês tem 1, 2 e 3. A tia apagou, porque o 2 e o 3 não vai fazer. A gente vai fazer só o 1. Faça as correções necessárias e passe a limpo a entrevista, tá? Então, como que vai ficar esse textinho? O textinho roxo que tá lá em cima, com as correções, com a pontuação, tá bom? E abaixo, essa entrevista com perguntas e respostas desse textinho que eu vou deixar agora para vocês do coelhinho, tá bom? É isso. E aí a correção, vocês vão ver a pontuação e as perguntas e respostas se estão de acordo para preencher esse quadrinho aí da autoavaliação.
tá? A tia vai mandar aqui agora, quer ver? Ó, aqui o texto do coelhinho, vou ler com vocês. Um dia ganhei um coelho. Quem trouxe foi o tio Hans. Eu gostava muito daquele tio e passei a gostar muito do coelho. O coelho era branco, com olhos vermelhos, uma gracinha. Já veio com o nome de Oz, por causa de um mágico de Oz. E por ele ser coelho de cartola mágica, segundo o meu tio. Então, esse trechinho também foi tirado do livro, tá? Os bichos que tive, memórias zoológicas da Silvia, tá bom? Então, é nele que vocês vão fazer lá o 1 e o 2 do rascunho, perguntas e recriar as perguntas e as respostas, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo de pergunta, por exemplo. Vamos lá. De quem ela ganhou o coelho? De quem você ganhou o coelho? Porque você está perguntando para a Silvia, né? De quem você ganhou o coelho? Qual vai ser a resposta? É isso, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem, tá? Estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Boa segunda-feira.